Desde cedo, ela nos ensina a seguir um caminho, a andar como os outros, a acreditar sem perguntar. Ela quer nos moldar. A religião dita regras, exige desempenho, nos prende pela culpa a fim de nos controlar. Mas algo de valor inestimável, que brilha intensamente e nos atrai. Uma graça que não exige, oferece, que não se impõe, convida. O Evangelho não quer nos controlar, quer nos transformar, não pelo medo, mas pelo conhecimento da graça. Ele nos convida a um caminho desafiador que rompe com o controle da religião e segue na contramão. É nessa jornada que algo extraordinário acontece. Cristo começa a ser formado em nós. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Olha, chegamos ao último parágrafo do livro de Gálatas, hein? Domingo após domingo, sem pressa para terminar, expositivamente, versículo por versículo. Como é gostoso a pregação expositiva. Como abriu a minha mente sobre o texto de Gálatas. Como trouxe, o texto de Gálatas para perto do meu coração. E domingo que vem a gente termina essa série. E em novembro a gente começa uma nova série chamada O Amor Chegou. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de novembro. Mas agora, para a noite de hoje, Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 6, o texto bíblico diz assim: o que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. É curioso porque no capítulo 5 o apóstolo Paulo vai tratar esta relação da obra e carne como se fosse uma batalha. Olha comigo o versículo 17 do capítulo 5. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então, a figura que o apóstolo Paulo traz no capítulo 5, desta relação entre obras da carne e fruto do Espírito, é como se fosse uma batalha. Então, é uma figura militar, é uma figura de guerra, é uma figura em que nós temos que estar preparados para combater a inclinação da carne, por meio de alimentar o Espírito. E agora, quando o apóstolo Paulo vai nesses dois últimos parágrafos que nós estamos usando no dia de hoje, ele vai falar sobre a ética do Espírito, como que é o viver no Espírito, como que é ser controlado pelo Espírito. E nessa ética do Espírito, ele vai então agora trazer uma relação de agricultura rural. Então agora já não é mais a ilustração militar, agora é uma ilustração da vida rural, da colheita, da semente, da plantação, do campo. E é com essa expressão então, com esse sentimento, com essa figura, com esta imagem que ele cria na nossa mente e no nosso coração, ele vai trazer então a ética do Espírito e como nós podemos aplicar o andar no Espírito. E nesse sentido então o apóstolo Paulo vai falar sobre, se nós semearmos a palavra, nós vamos colher bênção. Se nós semearmos no Espírito, nós vamos colher a eternidade. Se nós semearmos bondade, no tempo oportuno seremos recompensados. Então ele vai fazendo essa relação. O que é que nós vamos escolher da noite de hoje semear? Porque todos nós sabemos, e mesmo que não sejamos assim tão influentes ou tão envolvidos com a questão agrícola, rural, eu gosto muito de visitar esses lugares, mas não sei se conseguiria morar ou sobreviver nesses lugares. Todos nós sabemos que o resultado do fruto depende da qualidade da semente. A quantidade de fruto depende da quantidade de semente que plantamos. E nós não podemos esperar outra coisa. Não podemos plantar algo e esperar colher outra, seria insanidade. Não podemos fazer isso. Não podemos plantar, usando o exemplo da manhã novamente, laranja e colher maçã.
Não, se eu planto laranja, eu sei que eu vou colher laranja. Então, isso nós precisamos ter em mente. Porque é nesse sentido que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 7, não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Nós muitas vezes estamos preocupados com a colheita, mas descuidamos do que vamos semear. Nós muitas vezes estamos preocupados em quanto vamos colher, mas não nos preocupamos em quanto estamos semeando. E assim podemos muitas vezes viver essa insanidade. Eu quero isso, mas não trabalho na base, não trabalho na semeadura para ter isso. Muitas vezes eu estou plantando algo e colhendo outro, porque na verdade eu estou mais preocupado com o fruto do que com a semente. E na noite de hoje o apóstolo Paulo está chamando a sua atenção para esta realidade, para esta verdade. Não se preocupe com o que você vai colher, se preocupe com o que você está semeando, se preocupe com o que você está plantando. Então quanto mais você plantar, mais você vai colher. Quanto melhor for a semente, melhor será o fruto. E ela vai responder. Ela, a semente que declara o que ela vai gerar no futuro, ela vai ser íntegra. Ela vai gerar no futuro o que ela promete gerar quando ainda é semente. E quando nós olhamos para isso, então, o apóstolo Paulo vai trazer o sentimento para nós. E o primeiro sentimento que ele traz para nós é de amar. A semeadura, ela tem essa característica. Se eu plantar a semente do amor, eu vou colher a respeito. Ou, se eu plantar a semente da palavra, no texto bíblico, eu vou colher amor. Então, a primeira colheita do Espírito está relacionado ao amor. E é curioso, e aqui eu me sinto super à vontade de falar, porque é o texto bíblico que me sugere, que me ensina a ensinar esta igreja. É o texto bíblico que me impulsiona a ensinar a igreja. O texto bíblico está falando o que está sendo instruído na palavra. Nessa noite de hoje, vocês deve repartir todas as coisas boas com aquele que o instrui. Nessa noite de hoje sou eu. O que o texto bíblico está falando? Gálatas foi o primeiro livro que o apóstolo Paulo escreve. E a partir deste livro ele vai desenvolver cada vez mais os seus temas. E este tema ele vai desenvolver. E ele vai então, em outros textos, em outros livros, em outros capítulos, ele vai fortalecer esse sentimento. O apóstolo Paulo está dizendo, a responsabilidade daquele que decidiu levar a semente da palavra é fazer com esmero, é fazer com dedicação. E a responsabilidade daqueles que estão ouvindo a palavra é sustentar este que leva a palavra com honra. E esta honra pode ser financeira, esta honra pode ser um abraço, essa honra pode ser um elogio, essa honra pode ser um carinho, essa honra pode ser uma oração, essa honra pode ser uma palavra de encorajamento e uma palavra de incentivo. Quando eu penso na história da igreja, quando eu acompanho a vida de algumas igrejas e quando eu acompanho a minha vida ministerial, toda a igreja que honra o seu pastor é próspera. Toda a igreja que não é mesquinha com o seu pastor é próspera. O grande problema é que muitas igrejas não prosperam porque acabam sendo mesquinhas com o seu pastor. E aqui nós temos dois perigos com esse texto. O primeiro, o perigo da indolência do pastor. O pastor que é preguiçoso, o pastor que é indolente, o pastor que se acomoda na sua função, que se acomoda na sua posição. E o texto bíblico alerta quanto a isso. O texto bíblico me alerta. Fernando, nunca seja indolente. Você foi chamado a pregar o evangelho, anunciar o evangelho e se dedicar nessa tarefa. E fazer da melhor maneira possível. E estudar, e se aprimorar, e buscar novos conhecimentos, e ampliar a sua mente, ampliar o seu conhecimento. Então o texto bíblico me impede de ser um pastor indolente. O texto bíblico me impede de ser um pastor preguiçoso. O texto bíblico me impede de ser um pastor acomodado na sua posição, no seu status e na sua condição segura. Esse é o perigo que muitas vezes nós, pastores, corremos, que é o problema da indolência, o problema de se acomodar, o problema de se satisfazer com o que tem e não buscar o seu crescimento pessoal e nem buscar o seu desenvolvimento pessoal. Mas nós temos um outro problema.
O problema de muitas vezes a igreja achar que o pastor é funcionário dela, de achar que o pastor está aqui para trabalhar para ela. E muitas vezes pode passar pela mente, ele é pago para isso. Não tem coisa mais mesquinha do que um membro de igreja dizer, o pastor é pago para isso. Não, o texto bíblico diz que o pastor é recompensado amorosamente, generosamente, por aqueles que estão instruídos, por aquele que é instruído. O texto bíblico então sugere que é responsabilidade da igreja a abençoar os seus ministros, abençoar um professor da escola bíblica dominical. Eu fico pensando, você que tem criança aí na escola, quando é a semana do professor, você manda um presente para o professor, para a professora do seu filhinho e da sua filhinha? Sim ou não? Qual foi a última vez que você deu você deu um presente para o professor da escola bíblica discipuladora? Porque você se lembra do professor secular e não se lembra do professor que está aqui todo domingo ministrando a você? Não é interessante isso? E o texto bíblico está dizendo exatamente isso. Você precisa honrar mais os professores da escola bíblica discipuladora. Vocês precisam presentear mais eles. Vocês precisam acariciá-los mais. Vocês precisam cuidar mais dos ministros que estão aqui, daqueles que estão aqui ministrando, trabalhando, servindo a igreja de Cristo Jesus, trabalhando com Jesus e abençoando o seu coração. É o que o apóstolo Paulo fala não apenas nesse texto, mas a partir desse texto. Como eu disse, Gálatas é o primeiro livro que ele escreve. Ele vai falar isso, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Leia comigo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo reforça. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? O ministro da igreja, ele nunca deveria passar qualquer tipo de necessidade e privação. É trabalho seu, como membro dessa igreja, honrar a mim como pastor, honrar ao Tauan como ministro, honrar os professores da escola bíblica dominical que servem aos discipuladores do Inova. Qual foi a última vez que você deu um presentinho para um dos discipuladores do Inova, que cuida, que ministra, que abençoa os seus filhos todos os domingos? É curioso isso. Por que nós negligenciamos isso? Talvez porque eu ensine pouco sobre isso. Por que nós negligenciamos sobre isso? Se queremos colher do Espírito, precisamos plantar sementes do Espírito. E a semente do Espírito aqui é exatamente essa: a honra que devemos dar àqueles que ministram a palavra. Olha o texto, por exemplo, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13. Olha o que o texto bíblico diz. E os tenhais, vou ler o 12. Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, vos presidem no Senhor e vos aconselham. E os tenhais em grande estima e amor, por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ser pacientes para com todos. Veja, o texto bíblico diz: e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam, tende paz em vós. O apóstolo Paulo vai continuar falando sobre esse tema. Leia comigo 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Eu estava na faculdade, estava terminando o meu curso. Eu estava na aula de homilética, a ciência que nos ensina a desenhar uma mensagem. E eu me lembro dessa aula. E o professor pegou esse texto bíblico
E talvez para defender a sua matéria na universidade, talvez para defender, né, a paixão do seu coração, que é preparar pastores para o púlpito, ele disse o seguinte: se você for um pastor que se dedica no preparo da mensagem, que se dedica na exposição bíblica, você nunca ficará sem sustento, porque Deus vai sempre te honrar. E desde então eu tenho carregado isso no meu coração. Eu não me considero um bom pregador, eu me considero limitado, eu tenho que aprender muita coisa. Isso não é falsa doméstica. Bom, vocês entenderam. Mas, queridos, eu posso falhar. Às vezes numa visita que eu deixo de fazer. Eu posso falhar, às vezes, numa boa administração. Eu posso falhar em várias coisas, mas você pode ter certeza de uma coisa: uma visita que eu não fiz não me tira o sono, não me rouba o sono. Uma má gestão que eu pratiquei não me tira o sono, não me rouba o sono. Mas uma semana que eu não consegui, no meu modo de ver, me preparar direito para estar aqui, isso rouba meu sono, minha paz, minha fome, minha alegria, minha disposição, rouba tudo, toda a minha energia. Porque eu sei da grande responsabilidade que Deus tem colocado no meu coração e que Ele me chamou para me esforçar ao máximo que eu puder, para aquecer o seu coração e iluminar a sua mente. Esse é o grande desafio de toda segunda-feira. Toda segunda-feira o grande desafio meu é: Pai, eu preciso continuar me esmerando para iluminar a mente. Iluminar a mente significa o quê? Trazer uma informação diferente, trazer uma informação profunda, trazer uma informação, né, que seja condizente com o nosso tempo, uma informação que traga solução ou direção para as nossas vidas, mas que de alguma forma e do mesmo jeito aqueça o meu coração. Precisa ser prática, precisa ser sentido. Você precisa saber o que fazer amanhã com a mensagem de hoje. Você precisa saber. Se você sai de uma celebração sem saber o que fazer amanhã, depois de ter me ouvido, eu fracassei. E esse fracasso me consome, porque a aplicação bíblica é um grande desafio e nem sempre a gente consegue trazê-la de maneira tão clara e tão evidente. Mas o texto bíblico diz que o meu papel então é continuar se esmerando nessa tarefa, e o seu papel é nos amar. É amar um professor da escola bíblica discipuladora, é amar um discipulador, é amar um líder de pequeno grupo, é amar os ministros que estão aqui e cuidar para que eles, e eu me incluo neles, nunca venham a sentir falta de nada. Nunca venham a sentir falta de nada. Eu me lembro quando eu estava começando o meu ministério, pastor auxiliar, novinho de tudo no que diz respeito à vida pastoral e ministerial. E eu me lembro que o meu pastor me chamou. E ele disse assim: Fernando, uma das coisas que eu quero que você tenha certeza é que você nunca será desassistido. Eu quero você com a mente livre e despreocupada, e sabendo que você tem uma igreja que sempre vai socorrer você quando você precisar. Sabe o que a gente precisa como líder? Sabe o que eu preciso como pastor? Às vezes é só ouvir isso. Pastor, não se preocupa com nada. Somente tem que estar livre para você orar, para você sonhar uma mensagem, para você se inspirar. Não se preocupa, vai trabalhando, vai fazendo, e o dia que você precisar, nós estaremos aqui para socorrer. E eu me lembro então que veio o diagnóstico de câncer de próstata. E quando chega o diagnóstico de câncer de próstata, na busca pelo melhor tratamento, na busca pela melhor maneira para tratar esta enfermidade, eu tinha duas possibilidades: ou conviver com o câncer de próstata até morrer, porque o médico falou que isso era ser possível por causa da minha idade, ou tirar esse fantasma, fazer a cirurgia e assim se livrar desse fantasma
de uma possível metástase, tudo aquilo que vocês conhecem sobre o tema. E aí fomos atrás do médico, e o médico disse: olha, nesse momento a melhor forma a fazer, se você optar pela cirurgia, é o uso do robô. É uma cirurgia robótica. Convênio não cobra. Convênio não cobra robô, convênio não cobra os médicos. O convênio simplesmente te dá a sala de cirurgia e te dá simplesmente o leito. Tudo que vai acontecer você precisa pagar particular. Eu falei: não tenho condição. O que eu vou fazer? Não com essas palavras, mas com esses sentimentos, um irmão desta igreja chegou para mim e disse assim: pastor, fica tranquilo, não se preocupa com isso. Sua mente tem que estar livre para pregar, sua mente tem que estar livre para ministrar, sua mente tem que estar livre. Nós vamos dar um jeito. E aquele irmão começou a mandar mensagem nos grupos e passou por várias igrejas. E rapidamente, vários irmãos colaboraram para que o valor da cirurgia pudesse estar na minha conta e eu pudesse pagar aquele médico. E eu nunca fiz isso, mas agora chegou o momento. Obrigado você. Obrigado você. Vocês que contribuíram para que aquele valor pudesse ser juntado e a minha cirurgia pudesse ser feita e eu pudesse ser curado dessa questão chamada câncer. Como foi gostoso ver o amor de vocês. Como foi gostoso ver o amor de vocês. Como é próspera uma igreja que sabe cuidar do seu pastor, sabe cuidar dos seus ministros, sabe cuidar daqueles que presidem, sabe cuidar daqueles que ministram, sabe cuidar daqueles que ensinam, que instruem na palavra. Essa igreja sempre vai ser próspera. E eu quero encorajar vocês, incentivarem vocês a continuar fazendo isso. E para que não tenha nenhuma dúvida de que eu não estou usando o texto como pretexto, o que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Amar. Ame o seu pastor. Ame os seus líderes. E você será um homem e uma mulher próspera. E essa igreja vai continuar sendo próspera. O que você tem semeado nesse tema? O que você tem plantado nesse tema? Quantos pastores você já pôde abençoar na sua história, na sua vida cristã? Por quantos pastores você ora? Na sua lista de oração, no seu caderninho de oração, quantos pastores estão lá? Na sua lembrança, na sua memória, que você ora, agradecendo pela vida deles, pelo momento em que eles estiveram perto de você, pelos momentos em que eles te abençoaram. Quantos? O que você tem semeado? Da minha parte, igreja, eu vou continuar lutando contra qualquer vestígio de indolência. Se tem uma pessoa que tem medo de preguiça, essa pessoa sou eu. Se tem uma pessoa que busca todo o tempo se automotivar e se autodesafiar, essa pessoa sou eu. Eu assumo esse compromisso diante de vocês, meu povo, de que indolente eu nunca serei. E eu espero colher o amor de vocês. Eu espero colher o amor de vocês. Segundo, o texto bíblico continua falando: olha, não enganeis, não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, portanto tudo que o homem semear, isso também colherá. E aí ele vai no versículo 8 trazer o segundo sentimento, que é o sentimento do cuidado. Nós precisamos cuidar daquilo que está alimentando a nossa mente. Nós precisamos cuidar daquilo que está alimentando o que pensamos, o que sentimos. E é isso que o texto bíblico diz. Olha o que ele fala no versículo 8: pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que o apóstolo Paulo está falando? Como que eu posso semear para a carne? Como que eu posso semear para o Espírito? O que o apóstolo Paulo está falando está relacionado com aquilo que você pensa.
Toda vez que eu tenho uma ilusão a respeito, ou uma fantasia a respeito de algo da vida, eu talvez esteja alimentando a carne. Toda vez que eu tenho um pensamento impuro, eu estou alimentando a carne. Toda vez que eu reproduzo um hábito impuro, eu estou alimentando a carne. E tem um ditado antigo que diz assim: plante um pensamento e você vai colher um ato. Plante um ato e você vai colher um hábito. Plante um hábito e você vai colher um caráter. Plante um caráter e você vai colher um destino. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. O que é que você tem plantado na sua mente? O que é que tem permeado o seu pensamento? Quando o apóstolo Paulo também vai falar sobre esse tema, no capítulo 12, no versículo 1, ele vai falar sobre essa renovação da mente. Ela vai falar sobre essa importância, de nós purificarmos a nossa mente. E se o texto bíblico diz que os nossos olhos são a janela da alma, então eu preciso recordar a vocês, o que é que você tem visto? Você pode estar alimentando a mente consumindo pornografia. Você pode estar alimentando a carne consumindo pornografia. E todas as vezes que eu alimento a carne, ou todas as vezes que a semente da carne, ou a semente que é colocada na minha mente para alimentar a carne, eu vivo isso, eu me afasto da santidade. Então, algumas pessoas podem dizer assim: pastor, como eu faço para viver uma vida de santidade? Semeie no Espírito, plante no Espírito. Não há possibilidade de nós vivermos uma vida de santidade sem semearmos no Espírito. Por isso ele vai dizer: quem semeia para a carne colherá ruína. Então, se você consome pornografia, você está semeando para a carne. Se você tem fantasias impuras, você está semeando para a carne. Se você tem alimentado uma cobiça no seu coração, você está semeando para a carne. E cada vez que você semeia para a carne, você está fugindo da santidade. Porque a santidade é alimentada quando você semeia para o Espírito. É aquele sentimento. Você tem 2 animais. Se você alimentar um em detrimento do outro, o que você alimentar vai ficar forte, e o que você deixar de alimentar vai adoecer e morrer. Se você alimentar a carne, ela vai prevalecer, ela vai ser forte, ela vai sufocar o Espírito. Agora, se você alimentar o Espírito, é o Espírito que vai ser forte, e aí ele vai sufocar a carne. Por isso o apóstolo Paulo traz esse sentimento: cuidado com o que entra na sua mente. Se você continua alimentando a mágoa, se você continua alimentando ressentimento, se você tem deixado raiz de amargura brotar no seu coração, você está semeando para a carne. Se você consegue ou trabalha o assunto do perdão rápido, você está semeando para o Espírito. Vocês conseguem entender? Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós semeamos para a carne, ele está levando-nos a voltar para o versículo 19. Vamos voltar para o versículo 19 do capítulo 5. As obras da carne são evidentes: imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Se nós estamos semeando na carne, nós estamos praticando essas coisas. Essas coisas vão fortalecendo a minha carne, e eu vou cada vez menos vivendo santidade. Por isso eu preciso semear no Espírito. E semear no Espírito começa em não darmos vazão para tudo isso que eu falei sobre o pensamento que rodeia o nosso coração e o semear para a carne. Então, na noite de hoje, você precisa fazer de fato um inventário e fazer uma avaliação pessoal de como está a sua vida. Você tem semeado para a carne? Olha, esse dito popular antigo: todo pensamento gera um ato.
Você pensou, você vai fazer o que você pensou. Se você continuar pensando e fazendo a mesma coisa, você vai criar um hábito. Daqui a pouco você nem vai precisar mais pensar. Isso já criou um hábito. Se você fortalecer este hábito, você vai estar deformando o seu caráter. Ou formando o seu caráter se o hábito for saudável. E aí você está traçando o seu destino. Quem semeia para a carne, semeia para a ruína, para a destruição. Na noite de hoje eu quero convidar você a pensar. Você tem semeado para a carne ou semeado para o Espírito? Onde você tem semeado? Você tem semeado para se parecer cada vez mais com Jesus ou se parecer cada vez mais consigo? Teve um tempo em que eu estive muito próximo, né? Talvez eu já contei essa história, me desculpe se eu estiver sendo repetitivo. Mas teve um tempo que eu estive muito próximo de empresários, profissionais liberais, autônomos, né? Num programa que nós tínhamos de assistência a este grupo da classe. Empresários, profissionais liberais, autônomos. E ouvi muitas palestras. Palestras sobre liderança, coaching, falando sobre liderança, muita coisa. E uma das coisas que sempre se dizia neste encontro, numa maneira de motivar as pessoas, numa maneira de encorajar as pessoas, numa maneira de estar desafiando as pessoas, é que eles diziam: você precisa descobrir a sua melhor versão. Você precisa se tornar a sua melhor versão. E eu sempre ouvia isso e me incomodava, E quando eu estava estudando essa questão de semear para a carne, semear para o Espírito, me veio de novo essa expressão. Você precisa descobrir a sua melhor versão. E aí, quando eu meditei essa semana e orando por isso e pensando nisso, e já falei sobre esse tema em outras oportunidades, e veio de novo esse tema na minha mente e veio o mesmo sentimento. Qual é a melhor versão de um pecador? A melhor versão de um pecador é ser mais pecador. Não tem outra maneira. A melhor versão de um pecador é ser mais pecador. E por isso que eu tenho grande dificuldade com essa expressão. Seja a sua melhor versão, busque a sua melhor versão. Porque se eu for trabalhar a minha melhor versão, eu vou ser um pecador pior do que eu sou hoje. Porque eu vou precisar alimentar a carne. E aí quando a gente alimenta o Espírito, a gente percebe que eu não preciso ser a minha melhor versão. Eu preciso ser a versão que Cristo Jesus propõe para mim. Ser parecido com Ele cada dia mais. A minha melhor versão é se parecer com Jesus Cristo. Ser a cópia dele, como diz o Douglas Gonçalves. Ser uma cópia de Jesus sobre a face da terra. Essa é a minha melhor versão. Cada vez que eu me pareço com Jesus, eu estou sendo a minha melhor versão. Porque eu estou abandonando a antiga versão. E eu estou me tornando uma nova versão. E é o que o apóstolo Paulo fala: as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Como é gostoso saber que nós podemos sim semear para o Espírito, buscando a nossa melhor versão, se parecer cada vez mais com Ele. Por isso, que nesta semana você possa cuidar do seu pensamento. O que é que tem alimentado a sua mente? Cuide disso. Cuide com esmero, cuide com carinho, cuide disso. Porque você precisa semear por Espírito e não semear para a carne. E por último, versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. É curioso, né? Porque se o apóstolo Paulo está falando e não nos cansemos, é porque ele sabe que a gente vai se cansar. É preventivo, não é corretivo, é preventivo. O apóstolo Paulo aqui está sendo preventivo. Ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Na colheita do Espírito, existe uma semente chamada serviço, chamada servir. E é muito comum nós nos cansarmos no serviço
e nos cansarmos do serviço. É muito comum. Por isso talvez o apóstolo Paulo vai dizer o que ele disse no versículo 6. Aqueles que presidem, eles precisam ser bem cuidados, porque é muito natural que eles se cansem no serviço e se cansem do serviço. Se cansar no serviço, a gente descansa e recupera. Se cansar no serviço, uma noite de sono nos restaura. Se cansar no serviço, um tempo de férias nos refaz. O grande problema é quando a gente se cansa do serviço. E quantas notícias a gente tem ouvido a respeito de líderes espirituais que estão destruídos emocionalmente. Quantas notícias. Quantos pastores destruídos emocionalmente. Porque apenas não se cansaram no serviço, eles se cansaram do serviço. Cada um deles pelo seu motivo, cada um deles pela sua razão, cada um deles pela sua história. E aqui não cabe a nós julgarmos essas histórias e dizer aonde está o problema ou de quem é a culpa. Não é o meu papel aqui e não é o propósito da mensagem, mas é um alerta a respeito para você que é líder e para você que é servo ou para você que é voluntário nessa igreja. Para você que é voluntário nessa igreja, cuide-se, porque você pode sim se cansar no serviço. E eu tenho certeza que uma noite de sono, uma semana de descanso, um tempo de férias te renova. Mas se cuide para você não se cansar do serviço. Quantas pessoas abandonaram o voluntariado porque se cansaram do serviço? Talvez se cansaram do serviço porque também não houve da parte da igreja um reconhecimento por tudo aquilo que eles estão fazendo. Não houve da parte da igreja talvez também o reconhecimento do valor deles entre nós, a valorização deles entre nós. Como eu sonho como igreja, e nós termos um pouquinho mais de condição financeira, para que todo ano, todos os voluntários de nossa igreja possam ganhar um excelente presente da liderança. Como eu sonho por esse momento, como eu sonho ter liberdade financeira como igreja, para poder presentear os nossos voluntários, para poder honrá-los, para poder ter um dia do voluntariado, para a gente poder vir para cá e contratar uma empresa para nos servir, e presentearmos todo mundo, e vivermos uma festa genuína, porque nós precisamos disso. Mas às vezes não dá para comprar um presente, mas dá para dar uma palavra de encorajamento, dá para dar um tapinha nas costas, dá para dizer um muito obrigado, dá para dizer hoje você arrasou, obrigado por ministrar na minha vida hoje, porque isso nos renova, isso renova o voluntariado dentro da igreja. Por isso, o texto bíblico vai dizer que é papel daqueles que andam no Espírito servir. É papel daqueles que andam no Espírito fazer o bem. E quando o texto bíblico diz fazer o bem, tanto aqui no versículo 10 quanto no versículo 6, no que diz respeito à honra que a igreja deve aos seus pastores, eu me lembro do texto de Gênesis, ou o texto de Êxodo, melhor dizendo, quando está os 10 mandamentos. E nós temos lá no texto de Êxodo capítulo 20 um mandamento com promessa. E qual é o mandamento com promessa que existe dentro dos 10 mandamentos? Honrará o seu pai e a sua mãe, para que vocês tenham vida longa. A honra não diz respeito a quem é honrado, diz respeito ao Deus que ordena a honra. Quando o texto bíblico diz honrar papai e mamãe, não tem um parênteses, não tem algo que está entre a linha dizendo se ele for bom, se ele for honesto, se ele for generoso, se ele for amigo, se ele for leal. E é um tema muito sensível, muito difícil, porque eu acredito que existam muitos filhos magoados profundamente e desanimados profundamente só de pensar no papai ou só de pensar na mamãe. Mas a honra não é por conta deles. A honra é por conta do princípio bíblico. Assim como amar e cuidar dos pastores e dos ministros, não é por conta deles, se eles merecem ou não, é por conta do princípio. E assim também no versículo 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem. Não é por conta de quem está recebendo a nossa bondade, é por conta do princípio. É a ideia de que o meu papel é fazer o bem, sem olhar a quem. Honrar, sem olhar a quem.
Esse é o princípio. E o que o Paulo está dizendo é que aquele que anda no Espírito, na colheita do Espírito, existe um coração servil, um coração disposto a abençoar pessoas, um coração disposto a servir, um coração disposto a se dispor diante dos seus valores, diante dos seus dons, diante dos seus bens, a se dispor. Por isso ele vai dizer: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Outro dia eu estava visitando uma pessoa no hospital. Pessoa já bem fraquinha, a voz já bem fraquinha, sem força, sem potência, o rosto bem abatido, os aparelhos monitorando, e daqui a pouco chega uma enfermeira. E aquela irmã querida, ela olha para a enfermeira e ela diz assim: hoje é você que vai cuidar de mim? Ela disse: sim, hoje é o meu plantão, hoje sou eu que vou cuidar da senhora, e disse o nome dela. E ela falou assim: a paciente, antes de você cuidar de mim, eu posso cuidar de você? E ela falou assim: como? Como que a senhora vai cuidar de mim? Não, a senhora agora merece ser cuidada, e eu quero cuidar, e eu estou aqui para cuidar. Mas antes de você cuidar de mim, eu queria cuidar de você. Eu posso cuidar de você? E ela falou: pode, eu não sei como. A senhora não tem condição de sair da cama, a senhora não tem condição de fazer nada. E ela disse assim: mas enquanto eu tiver condição de orar, eu vou abençoar as pessoas. E ali aquela irmã orou pela enfermeira, entregando o turno dela aos cuidados do Eterno, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dela. E ali a minha visita perdeu todo o sentido para ela e fez todo o sentido para mim. Irmãos, enquanto a gente tiver fôlego de vida, a gente tem condição de fazer o bem, porque nós somos o povo da cruz, nós somos filhos de Jesus, filhos do Eterno, e sempre teremos algo de bom a fazer a alguém. Talvez você não tenha recursos financeiros, mas o Espírito tem te dado uma palavra de encorajamento. Talvez você não tenha uma casa no interior para nos convidar, para nós estarmos lá, mas você tem uma oração de bênção para fazer. Talvez você não tenha um carro de 7 lugares para dar carona para todo mundo, para cima e para baixo, mas você tem um texto bíblico memorizado, que pode trazer cura para o coração de alguém. Mas olha, se você tiver carro de 7 lugares, eu agradeço pela sua carona. Se você tiver casa no interior, meu telefone está à sua disposição. E se você tiver dinheiro no bolso, meu Pix é esse. Mas o meu convite para você na noite de hoje é que você entenda que você foi chamado para servir. Porque esse é o exemplo do nosso mestre, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitas. Você pode servir aqui na igreja, tantas necessidades e tantos lugares para você abençoar a vida de alguém. Você pode servir os seus vizinhos, como foi dito: compre a caneca de 90 anos da igreja, 4. Convide 3 amigas, faça um chá delicioso, coloque um bolo sobre a mesa e fale o que é 90 anos na vida de uma igreja, e apresente Jesus para os seus vizinhos. Irmãos, eu li uma reportagem essa semana que impactou meu coração.
a reportagem dizia exatamente assim: que pessoas que não têm o hábito da igreja foram entrevistadas. E perguntaram para elas: por que você não vai na igreja? Por que você não participa de uma cultura de igreja? As respostas foram as seguintes: porque eu ainda não fui convidado. Porque eu ainda não fui convidada. E a reportagem diz: e a reportagem dizia: você vai? Vou. E a matéria termina dizendo assim: as pessoas estão querendo ser convidadas. E nós estamos perdendo essa oportunidade. Porque as pessoas estão carentes de Deus, mesmo sem saber que precisam de Deus. Então você quer servir o Rei nessa semana? Convide alguém para estar aqui no próximo domingo. Convide alguém para estar aqui, tanto de manhã ou à noite. E você vai se surpreender. A minha oração é que quando você convidar essa pessoa que talvez você nunca convidou, ela olhe para você e fale assim: eu não via a hora de você me convidar. Já estava achando que isso nunca ia acontecer. Obrigado por me convidar. Estarei lá. E já ore por ele, por ela. Já ore por ele. Principalmente se não for um crente em Cristo Jesus. Para que quando ele ou ela entrar nesse santuário, ela seja arrebatada pelo Espírito. E venha conhecer o Cristo que eu conheço e você conhece. Na colheita do Espírito, a semente é o amor, é o cuidado e é o serviço. E esta é a minha oração em favor de vocês. Que vocês possam colher no Espírito, porque já estão semeando no Espírito.